Salut, bonjour, bienvenue. Então você começou a estudar francês, aprendeu ali o básico, né? Como dizer bom dia, boa noite, obrigado, etc e tal. Mas quando você pegou alguma coisa em francês para ler e você achou que seria relativamente fácil, você tomou aquele baita susto de olhar para aquelas palavras e falar, poxa, será que isso aqui é francês mesmo? Não faz sentido, né? O que eu aprendi ali, as palavras que eu aprendi a pronunciar, a escrita não bate. Alguma coisa tá errada, né? Pois é, não tem nada de errado com a escrita da língua francesa, a não ser o seu temporário e prestes a ser resolvido desconhecimento do sistema fonético. É lógico que isso daria não uma, mas mais de uma aula só para falar disso e tudo e tal, e realmente é algo com o qual você, aluno de francês, que está começando agora, vai precisar fazer as pazes em algum momento. Não se preocupe, não é algo tão difícil como pode parecer num primeiro momento, mas também não é algo que se pode subestimar. Principalmente para nós brasileiros que temos um sistema fonético, digamos assim, parecido e um sistema de transcrição desses sons, né, um sistema de transcrição fonética relativamente diferente. Então esse contraste vai ser normal e até em alguma medida perigoso, né? Então, como eu disse, não vamos abranger aqui todo o sistema fonético, apenas o que eu julgo ser o essencial para você que está começando agora. Começar com o pé direito, com a mão direita, com os dois pés no peito, enfim, começar bem ali já para ficar encaminhado para fazer leitura, para escrever legal, né? E sem mais enrolação, vamos lá. Então, começando pelo som que chega a ser marca registrada da língua francesa, que é o som do U. Sabe aquele papo de que para falar francês bem você tem que aprender a fazer biquinho? U, mon amour. Então, é a mais pura verdade, tá? Então, é um som fácil pra gente, começando aqui pra aquecer mesmo, mas que não deve ser de maneira nenhuma subestimado. Pegue palavras, por exemplo, como lune, tu, mieux, vie, plus, pure. Repare que é esse U com biquinho e com um toque de I no meio, sabe? Bem fácil, né? Vamos pro segundo aqui, que também é parte da marca registrada da pronúncia de sotaque francês. Eu tô falando da letra da consoante R, que vai, assim como em português, assim como em espanhol, assim como em quase todos os idiomas, ter mais de um tipo de pronúncia, mais de um tipo de som, a depender do local na palavra, da posição na palavra em que ela se encontra. Vamos dar uma olhada. Palavras como rue, rouge, rien, regardez. Tem aquele R que é basicamente o mesmo do que nós brasileiros usamos hoje em dia, né? Que é esse R gutural. Já no meio das palavras, né, como por exemplo merci, né? Ele vai ter esse R, que em muitos lugares do Brasil, como no Rio de Janeiro, é utilizado, né? Então basicamente a mesma ideia. Se você é brasileiro, já sabe bem fazer esse som, não há nenhum problema. O terceiro deveria ser, pela lógica, difícil, mas como a gente tem muito da cultura francesa, né, de pessoas imitando o sotaque francês, isso já vem pra gente desde sempre nos filmes, séries e cultura, né? Que é o som do R entre digamos, a consoante, seguido da consoante T e D, né? Por exemplo, très. Claro, né? Essas são as principais, mas também a própria FR, né? Français. Então seria difícil, mas acaba sendo mais fácil e mais tranquilo. A próxima não é uma letra, e sim um ditongo, ou seja, uma dupla de letras que vão produzir um som novo e que nos surpreende, porque não tem nada a ver com o que produziria esse som no português, no caso, né? No caso aqui eu tô falando de O e I. Oi, né? Que pra nós até o oi, né? Mas na pronúncia em francês é qualquer coisa menos isso. No caso aqui seria o som de wa.
Pegue palavras, por exemplo, como moi, toi, soi, voilà. Pegou? Aí outro parzinho de letras que é o O e o U, que vai ter o som não de OU, e sim de U mesmo. Tá, mas o U eu já vi. Tá, você viu o U com um leve toquezinho de I, né? Tu, vi. Então, esse é o U que você viu, né? Que muitas das vezes vai vir com a trema. Se você tem mais de 30 anos, você sabe bem o que é uma trema. Se você tem menos, bom, são dois pontinhos, né? Dois pingos ali em cima da letra U que fazem justamente ênfase nesse tipo de som, né? Em francês, no caso. Mas aqui a gente tá vendo o U mais puro, ou seja, com menos dessa influência do I, da letra I no meio, né? Palavras, pegue como exemplo palavras como jour, bonjour, toujours, pour, bouche. Outro parzinho de letras, aqui no caso não mais duas vogais, e sim uma vogal e uma consoante. Ou melhor dizendo, uma vogal, a outra vogal e uma consoante e a mesma consoante. No caso aqui, AN e EN, que não vão ter som de... bom, até vão, né? Mas eu digo som de EN, né? No nosso caso aqui em português, né? E aí o AN vai mais nessa pegada. Então o som das duas, de qualquer maneira, vai ser AN. Então... A N até é lógico e tranquilo pra gente, né? Chamar de ler isso como an, né? Como palavras como sans, enfant, grand, important. Agora palavras com a letra E já fogem um pouquinho desse padrão da língua portuguesa, né? Dessa similaridade, eu quero dizer, né? Mas a pronúncia vai ser a mesma, tá? Como a palavra, por exemplo, ton, né? Que o próprio enfant, né? Enfant. Então é o som do EN ou o EM, tá? Vão ser pronunciados dessa maneira. Aí por último, digamos ali, a sílaba, né? Vamos colocar sílabas aqui, né? IN, né? Que é uma outra duplinha de letras. AIN e EIN, que vão ter basicamente um som praticamente idêntico. Considere as seguintes palavras: vin, pain, bien, matin, chien. E aí, esse vídeo ajudou você? Se ajudou, por favor, curta e compartilhe com algum amigo que está aprendendo ou quer aprender, começar a estudar francês. E eu vejo você aqui mesmo nesse canal no nosso próximo vídeo. Au revoir!